Das 50 perguntas que nós tínhamos elencado como as mais importantes para serem respondidas pela segunda temporada, no vídeo anterior nós abordamos as 18 que foram respondidas. Agora você tem ideia de quantas ainda não foram respondidas e que são muito importantes para a história? Nesse vídeo nós vamos focar nessas perguntas que estão martelando a nossa cabeça. Vem ver comigo depois da vinheta. Fala, meus queridos, eu sou o Diogo Alpendre e seja bem-vindo a mais um Viu Comigo. Então, das 50 perguntas que nós tínhamos elencado como mais importantes, 14 ainda não foram respondidas e continuam sendo informações muito importantes para nós, além de outras várias que se tornaram irrelevantes dentro do contexto todo da história. Então, vamos focar nesse vídeo e tentar entender aqui quais são as perguntas que não responderam e que continuam sendo muito importantes, e algumas daquelas que se tornaram irrelevantes para a história. Então não esquece, já deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e ativa as notificações para ser lembrado sempre que sair um vídeo novo. E fica atento que esse vídeo está repleto de spoilers, tanto da primeira quanto da segunda temporada. Então vamos lá, direto para o vídeo de resposta que nós não tivemos. Pergunta 1. Por que o relógio do Mark aponta dias diferentes no primeiro episódio da primeira temporada? O Ben Stiller disse numa entrevista que uma das respostas para a série estariam na bandeja do armário do Mark. E com essa informação, os fãs enlouqueceram e foram mapear tudo que tinha ali. E uma incongruência que apareceu logo no início da primeira temporada foram as datas diferentes que apareciam no relógio do Mark. Ele entrou às 9 e pouquinho da manhã do dia 4, e quando ele sai, ele pega o relógio e aponta para 5h25 do dia 5. E embora nós tenhamos uma teoria, fizemos um vídeo sobre isso, explicando essa diferença das datas no relógio do Mark, que eu vou deixar aqui para quem quiser assistir essa teoria, essa resposta não foi dada de uma forma clara. Será que o Ben Stiller estava mais uma vez brincando com nós, os fãs? Pergunta 2. Como o Pete foi reintegrado e por que ele deixou de responder a Regab? A reintegração do Pete foi a base que motivou toda a dinâmica do que nós vimos relacionado à reintegração, inclusive criando expectativas muito elevadas do que seria a reintegração do Mark, que surpreendeu todo mundo, acontecendo logo no episódio 3 dessa segunda temporada. Mas diferente da velocidade que nós vimos as coisas acontecerem na reintegração do Pete, que ele mesmo menciona na primeira temporada ter acontecido há mais ou menos 2 semanas, nós passamos a temporada 2 inteira esperando que o Mark estivesse finalmente reintegrado, que não aconteceu. Até porque se passaram pouquíssimos dias, não chegaram as 2 semanas do que havia acontecido com o próprio Pete. Mas até agora nós não sabemos em que circunstâncias essa reintegração aconteceu com o Pete. E muito menos do porquê ele fugiu da Regab. Mas como o Pete é gente boa, nós desconfiamos que a Regab esteja mesmo do lado certo dessa história. Será que ela tem a melhor das intenções? Pergunta 3. O que motivou o Irving a fazer o procedimento de ruptura? De todos os internos do MDR, a história do Irving é a mais misteriosa. E pela lei de Murphy, era exatamente um dos personagens que nós mais queríamos conhecer fora da Lumon. Nós terminamos a segunda temporada sem saber o que motivou ele a fazer o procedimento de ruptura e muito menos sobre o que motivou ele a fazer a investigação. Dan Erickson e Ben Stiller, nós queremos o Irving de volta e queremos as respostas para a história dele. E isso já leva para uma outra pergunta, que é a pergunta 4. Por que o Alt do Irving investiga a Lumon e tenta se comunicar com seu interno? Essa foi uma das questões mais abertas na segunda temporada. Um dos temas que apresentaram um maior mistério dentro da primeira temporada da série era exatamente entender o porquê que ele investigava a Lumon e como ele tinha tantas informações. E isso foi pouquíssimo ou quase nada abordado na segunda temporada. E com um final que possibilitaria o Irving nem voltar para a série. Eles mexeram com os fãs nessa história. Precisamos de respostas, se virem para contar. E é melhor que essas respostas sejam convincentes, hein? Pergunta 5. Por que a Cobell se aproximou e monitorou o Mark de perto? Ainda não sabemos o porquê que a Cobell tem um carinho especial, um tratamento diferente com o Mark. E isso foi ainda mais reforçado na segunda temporada. Nós até especulamos que ela pudesse ser a mãe do Mark, ou pelo menos pensar que ela é a mãe do Mark. Mas ainda é uma pergunta sem resposta clara. E que provavelmente iremos descobrir na terceira temporada. Eles jogaram o assunto lá pra frente, e embora a história tenha se desenvolvido um pouco mais, reacendendo e até alimentando as teorias com base nessa história. Pergunta 6. Seria a Cobell uma filha bastarda dos Egans? Nós não só não tivemos essa resposta, como também tivemos um upgrade da pergunta. A Cobell pode sim ser a filha de um Egan.
caso Pip ou mesmo Gerhard tenham tido um caso com a mãe da Cobel. E isso talvez tenha feito a Charlotte nutrir um ódio pela Lumon, que talvez tenha sido motivado também por isso. Mas a temporada 2 também deu possíveis aberturas para que o Jamie Egan tenha tido um caso com a própria Cobel. Ou seja, é bem possível que a Cobel tenha uma ligação com a família Egan de uma forma ou de outra, porém sem qualquer resposta até o momento. Vou deixar essa anotada por aqui, hein? Pergunta 7. Qual é o interesse da Harmony Cobel na reintegração? Nós vimos na primeira temporada diversas atitudes da Cobel tentando uma reintegração natural entre o Mark e a Casey. E mesmo após suspeitar que o Pete tivesse sido reintegrado, ela fez de tudo para ter o chip do Pete, que é efetivamente uma prova de que a reintegração existia. E ainda na segunda temporada nós descobrimos que a Cobel foi a inventora do procedimento de ruptura, o que pode representar também um interesse científico pela reintegração. E algo me diz que essa resposta vai ser dada na temporada 3. E veremos o porquê que ela queria que o Mark e a Casey, ou melhor, a Gemma, lembrassem um do outro. Pergunta 8. Quem seriam os outros mencionados pelo Pete como um grupo de resistência contra a Lumon? Nós não só não vimos nada sobre esse outro grupo, como a Regab nem sequer mencionou nada sobre eles. O Irving, que provavelmente faz parte, também sumiu. Ou seja, nada, zero pistas sobre esse assunto. O IMDb até acreditou o professor Brunson na série como elenco, que nós imaginávamos que seria de repente aqui o reitor que autorizou a Regab a utilizar um dos seus laboratórios abandonados e que provavelmente teria uma ligação com essa história toda, mas por algum motivo ele nem sequer apareceu. Preferiram jogar essa história para a temporada 3. Não façam isso com a gente, Dan Erickson e Ben Stiller. Pergunta 9. Quem faz parte do conselho da Lumon? Nós não só não descobrimos quem faz parte do conselho, como o próprio conselho teve pouquíssimas intervenções nessa temporada. A Natalie não parece ter se comunicado mais com o conselho. E desde o episódio 2 nós tivemos o Drummond como um potencial porta-voz das decisões desse conselho. E o Drummond é mencionado como um guardião dos Egans e praticamente representou o conselho diretamente nas decisões que nós vimos na série, mesmo sem sequer nós vermos consultar o conselho nenhuma das vezes. Que vem a terceira temporada e nos mostra os Egans que fazem parte desse conselho. Se for isso mesmo, né, e não for de repente o próprio Jamie Egan se passando por uma segunda opinião das decisões que ele toma. Pergunta 10. Quem é o terapeuta bigodudo do Mark? Embora na primeira temporada nós especulássemos que seria o Miltic ou mesmo o Irving se passando por terapeuta, ao longo dessa segunda temporada o Dr. Mal, lá do andar de testes e que gosta de se disfarçar para fazer os testes com a Gemma, ganhou força como sendo potencial terapeuta, até mesmo porque ele sabia de informações da vida do Mark e da Gemma que dificilmente ele conseguiria de outra forma, a menos que ela mesma tenha contado para ele. E o que me pega nessa história toda é que no final da temporada, nós vemos na hora que o Mark e a Gemma estão entrando no elevador que o Dr. Mal vem em direção a eles e olha para eles. E aqui o Mark não esboça nenhuma reação de surpresa por saber quem ele é. E nem menciona nada, então ficou uma coisa totalmente em aberto. Será que se o Mark tivesse visto ali o terapeuta dele, ele ia comentar alguma coisa ou ia reagir com alguma surpresa? Ou a coisa foi tão rápida que nós deixamos passar essa informação? Sei que aquela cena foi rápida e num momento bem intenso e que fica muito difícil nós pescarmos qualquer indício. E talvez tenha sido uma associação proposital feita aqui pelos produtores da série para confundir mesmo nós, os fãs, e teorizarmos sobre quem que poderia ser. Já pensou? É um personagem que não tem nada a ver com a história? O que vocês acham? Comentem aqui embaixo a opinião de vocês. Pergunta 11. O Ricken é um Egan? Diferente da primeira temporada, nós tivemos uma presença muito reduzida do Ricken na segunda. E embora tenha mantido aqui a sua imagem mais cômica e tal, criando o apelido da Cobelving no episódio 2, a sua participação se limitou a ser manipulado pela Natalie, para que escrevesse uma versão do seu livro lá para os zines. Mas de qualquer forma, durante a segunda temporada, foram liberados os 8 primeiros capítulos do livro The You Are na Apple Books e também em versão áudio pelo audiolivro da Apple. E nós fizemos uma análise completa desse material que nós vamos deixar aqui no vídeo para vocês assistirem. O curioso é que nesse livro nós somos informados de que o Ricken é filho de 2 atores amadores e, portanto, que a princípio ele não tem ligação nenhuma com a família Egan. Agora, será que nós podemos acreditar nessa informação? Esse é um ponto que eu acho que a série vai guardar na manga até o final.
Pergunta 12. Os discípulos do Riken são rupturados? Essa foi uma pergunta que nem sequer foi abordada nessa segunda temporada. Com exceção do episódio 2, que o externo do Mark é ativado no meio da festa, nós nem vemos a Denise, o Patton e a própria Rebecca, a não ser naquela estranha presença na pintura mostrada no último episódio. Nós não fomos apresentados a nenhuma informação nova sobre os amigos do Rick. Mas que é estranho eles estarem naquela pintura? Não é? Até mesmo o Balfe, que teve uma presença na primeira temporada. E vamos combinar que aquele povo é tão estranho que se eles não forem rupturados, eles são uma caricatura absurda de alguma coisa. Me conta aqui embaixo o que você acha. Pergunta 13. Por que a Regab se rebelou contra a Lumon? Essa é provavelmente uma informação que vai se conectar com diversas outras respostas que nós queremos para a terceira temporada. E que espero mesmo que venha junto da terceira temporada com essa informação de quem são os outros, quem fazem parte desses outros e quais são ali, de repente, os Igans que estão envolvidos nisso. Já que é um grupo contra a ruptura, e nós especulamos muito durante essas 2 temporadas que haja uma linha da árvore genealógica da família Igan que seja contra esse procedimento de ruptura. E eu aposto que nós vamos ter alguma indicação disso já na terceira temporada. E pergunta 14. Por que a morte do Grainer não foi divulgada? Esse é um ponto que não ficou claro e que pode ter relação com um dos mistérios que a série apresentou logo no início da segunda temporada. O Grainer foi morto a pancadas pela Regab lá no episódio 7 da primeira temporada. E é a Natalie quem comunica com o Bell sobre a morte dele, no mesmo episódio. E como a série mostrou que o Mark conferiu nas notícias e não tinha nada sobre a morte do Grainer, como a Natalie e a Lumon souberam dessa morte? Será que foi através dos necrotérios que teriam envolvimento com a Lumon? E mesmo assim, essa morte não foi noticiada? Ele não tinha familiares nem nada do gênero? A série passou batido por isso e ainda mostrou logo no episódio 1, quando o Mark está correndo naqueles corredores e chega à sala do bem-estar, uma figura com uma silhueta muito parecida com o Grainer, observando o Mark. E como nessa segunda temporada nós nem sequer vimos quem seria o chefe de segurança do andar de ruptura, ou se mesmo se havia um chefe de segurança, já que os internos fizeram uma bagunça nessa segunda temporada, muitas teorias surgiram dizendo que o próprio Grainer poderia estar vivo. Eu não duvido, mas depois de ver os testes que a Lumon fazia com a Gemma lá no andar de testes, e a própria capacidade do chip de ruptura, fico inclinado a imaginar que para evitar suspeitas e possíveis investigações, a Lumon tenha sepultado o Grainer com um dos cabritinhos que a Lorne já falou que foram sacrificados. E que esse cabritinho levou o espírito do Grainer até a porta do Kyr. E que agora ele tá lá com ele, assim como a Cobell comenta num dos episódios da primeira temporada. Ainda assim, tivemos várias perguntas que nós achávamos que eram importantes ali na primeira temporada e que acabaram perdendo sentido com tudo que nos foi apresentado agora, sendo engolidas no mar de mistérios que a série nos apresentou. E com tudo o que se desenvolveu agora na segunda temporada. Então vamos pontuar aqui algumas dessas perguntas que perderam o sentido. Pergunta 1. Qual foi o estresse que a Helena teve com o Milt logo antes do procedimento de ruptura dela? Provavelmente essa cena foi colocada para demonstrar a insegurança que a própria Helena tinha em relação ao procedimento de ruptura, reforçando que ela provavelmente fez isso para agradar o pai. Pergunta 2. Por que a mão do Mark estava machucada logo depois de sair da sala de descanso? Também é uma pergunta que se tornou irrelevante, já que nós vimos que durante o período em que a Harmony era gerente do andar de ruptura, as torturas ali também eram aceitáveis e foi com a entrada do Miltic que ele aboliu esse processo todo. E essa cena provavelmente tinha o objetivo para mostrar que isso acontecia e que não eram só torturas psicológicas que os internos sofriam lá dentro, já que também mencionam que existia o sabão ruim. Pergunta 3. Na foto do baú do Irving, seria o pai dele ou seria ele? Diante de todos os mistérios, isso não interessa muito, né? Nós sabemos que ele era sozinho e que ele nunca foi amado. Atualmente nós só queremos saber para quem diabos ele trabalhava e por que ele foi embora. Volta pra cá, Irving. Conta pra gente como é que você chegou na Lumon. O que vier depois disso é bônus. Pergunta 4. Qual seria a história da Alexa? Vamos combinar que isso já não interessa mais, né? Tudo o que interessa com relação aos relacionamentos do Mark é se ele vai conseguir ficar com a Gemma ou com a Halle, ou até com as duas. Pergunta 5. Quem ajudou o Miltic a ativar o Dylan fora da Lumon? Se nós lembrarmos, no momento em que isso aconteceu, o Grainer ainda estava vivo, mas de qualquer forma nós já vimos que havia um Drummond lá. E mesmo que seria possível o Miltic
ter usado outras pessoas, como a própria Natalie ou como o Dr. Mal. De qualquer forma, é uma informação que perdeu a relevância. E então, das 50 perguntas que nós elencamos lá atrás, no início da temporada, 14 se mantêm firmes e fiéis e um grande mistério para a continuidade da série. E se somarmos mais as perguntas que foram criadas ao longo dessa segunda temporada, eu estou estimando aqui que nós temos pelo menos mais 2 temporadas para contarem tudo que é relevante para nós. E falando nisso, se nós pensarmos que essa temporada 2 saiu agora em janeiro e as gravações tinham encerrado em março de 2024, nós tivemos cerca de 10 meses de pós-produção. E agora, estimando que a fase de roteiros em que eles já estão trabalhando vá até mais ou menos metade do ano, entre gravações e pós-produção, eu estou estimando que nós tenhamos uma nova temporada, a terceira temporada, somente em janeiro de 2027. O que vocês acham? É uma boa estimativa? Como é que nós vamos aguentar 2 anos sem a série? Haja teoria! E não esquece, nós vamos acompanhar tudo sobre os bastidores da gravação da terceira temporada. Então continua aqui com a gente. Comente aqui embaixo se tem mais alguma pergunta criada lá na primeira temporada que a série não nos deu resposta. Em breve nós vamos fazer um vídeo sobre as respostas que a série deve nos dar a partir das perguntas que foram criadas agora, na segunda temporada. E se você não tinha visto nada disso, agora você viu comigo.